dia. Mais uma vez aqui a gente na varandinha de casa, vamos tentar transmitir e compartilhar nossas ideias, pedindo já de antemão desculpas a todos. A gente não tem assim um estúdio aqui, não pode fazer assim um vídeo mais sofisticado, mas a gente quer compartilhar a ideia da gente, então fazer o que, né? Vamos desse jeito mesmo. Eu vou colocar aqui, todos já sabem, já os que acompanham o canal ou que já viram alguma vez, que a gente defende uma teoria de que existe só um sistema, um sistema único para tudo. Então a gente pode, diante disso, pegar um segmento, por exemplo, estudá-lo e a gente vai saber como acontece em outros segmentos, porque é uma coisa só, é uma coisa para todo mundo. As diferenças são nas particularidades, mas no geral é um sistema só para todo mundo. É isso que a gente está tentando estudar, descobrir mais a fundo e ao mesmo tempo compartilhar com vocês. Então eu vou fazer, a gente preferiu a opção de gravar vídeos mais curtos, e aí de pedacinho em pedacinho, quando eu fizer a síntese, todo mundo vai entender como funciona mais ou menos a teoria que trabalha nesse segmento de um sistema único, correto? Desculpa aí, eu também não sou muito bom para transmitir, eu não tenho essa profissionalidade. Eu vou até aproveitar aqui, vou aproximar aqui, arrumar, vamos, tá? Eu vou aqui no quadro, ó, fazer uma analogia. Vou falar de uma coisa e que representa uma outra coisa. Eu vou dar um exemplo aqui, criar uma ideia e pedir para você acompanhar essa ideia para a gente entender um assunto aqui. Eu vou fazer uma comparação aqui, vou virar aqui, me desculpa, eu vou colocar aqui, ó, que esse aqui é um homem, sexo masculino, um homem, tá? Eu vou colocar um homem, porque também sou um homem, e fica mais fácil eu colocar um homem aqui como exemplo. Vamos supor que nasceu, criança, cresceu, passou a adolescência, e vamos encontrar esse homem com 22 anos, ele vai se casar, fazer uma família. Então no momento que esse camarada aqui, ele se casar, ele vai ampliar aí o sistema dele. Aliás, ampliar não, além de ampliar, ele vai modificar. Porque aqui quando ele é solteiro, na fase da adolescência até os 22 anos, ele tem um sistema de vida, ó, certo? Mas a partir do momento que o nosso cidadão aqui, ele se casar, ele vai montar uma família, ele vai montar e vai entrar num outro sistema de vida. Ele vai se encaixar já, ele não é mais sozinho. Ele vai ter a esposa. Eu vou colocar a esposa, não, vou colocar a esposa não. Vou colocar a esposa aqui dentro. Porque ele está dentro do raio de ação. Ele está aqui, ele casou e criou um sistema. Vamos supor, nesse exemplo, que ele é a mola mestra. Ele trabalha e traz o sustento da casa. A esposa fica em casa, cuidando da casa, tudo, uma boa esposa, uma pessoa digna, uma pessoa trabalhadeira também, que faz todo o serviço em casa. Aí, com o passar dos anos, ele arruma 2 filhos. E a situação vai melhorando financeiramente. Ele vai aumentando o corpo de seres dentro do seu sistema. Então aqui, ó, é o lar dele. Ele vai lá
como está trabalhando melhor, ele vai e arruma lá uma secretária, uma empregada doméstica para limpar e arrumar a casa dele. Tá? Aí como a situação está bem melhor, ele tem um bom emprego, trabalha bem, desculpa, eu não consigo olhar para esse buraquinho aqui, que é a câmera, que aí eu olho. Ele contrata também uma cozinheira. Ela vai trabalhar na casa dela, mas vai cozinhar para ele. E aí as crianças vão crescendo e já arrumaram também 2 cachorros. Tá aí, ó. O sistema do camarada depois de um tempo tá assim, ó. Esposa, filhos, secretária, cozinheira. E aqui eu vou colocar os cachorros, os 2 cachorros, certo? Então, vamos supor que esse cidadão queira, ele está trabalhando, ele tem um bom emprego, ganha bem, mas ele quer expandir o negócio, ele quer se aventurar em montar uma empresa para ele vai lá e monta uma empresa. Então ele vai aumentar o poder de ação dele. Aqui ele tem a empresa. Veja, ele tem uma personalidade, mas ele, para viver no lar, ele vai vestir uma outra, ele precisa adaptar a personalidade dele para viver nesse ambiente aqui. Então aqui ele tem uma personalidade, aqui ele vai assumir outra personalidade e na empresa ele vai assumir outra responsabilidade ainda. Ou seja, ele é um, mas em casa ele é outro e na empresa ele é outro diferente. Então ele já tem aqui no centro 2 personalidades. Tá? E vamos supor que além da empresa, na empresa na empresa ele tem as empresas que trabalham com ele, no sistema dele, ele tem aqui funcionários, ele tem fornecedores, ele tem um bocado de gente que trabalha em função do movimento que ele criou, porque ele que criou o movimento. Veja, ele é o centro de tudo. Então ele vai criar raios com todo mundo, porque ele está sustentando a energia do sistema, ó. Tanto do sistema da casa dele, como do sistema de fora. Ó. Esse cara aqui, ele está sustentando. Mas para esse cara que conseguir sustentar todo mundo, gerar todo um... ele tem que gerar um movimento. Não é... Veja que a gente está seguindo a vida dele aqui e daqui ele já casou e ele já tem uma empresa e vamos supor que ele se filia a um segmento religioso e resolva expandir mais ainda o seu domínio, o seu campo magnético, eu vou dizer assim, o seu campo de ação. Porque aqui, ó, tudo iluminado, ó. Tudo iluminado, é um sol, ó. Tá? Ele está gerando energia para toda, ó, para todo o domínio dele. Aqui vamos supor que ele entrando lá no segmento religioso, ele se dedique à igreja e se coloque como auxiliar de resolver alguns problemas de algumas pessoas e planejar coisas sobre a igreja, como vai ser, como vai montar a banda, como vai ser o coral e tudo mais. Ele começa a entrar em outras responsabilidades e começa a ter pessoas também sendo orientadas por ele. Veja, esses que estão aqui dentro sobrevivem em função da energia que o núcleo oferece, que no caso é ele. Ele trabalha, ele tem empresa e tudo mais, então ele sustenta a casa, compra lá a fralda para o filho quando é pequeno, compra as coisas para a mulher, vai para o shopping, compra isso, dá isso aqui, monta a casa, faz de tudo. Ele está progredindo e criando o seu domínio no lar. E ele fornece toda essa energia. Para ele fornecer
toda essa energia, ele precisa também arrecadar a energia suficiente para sustentar todo mundo e ainda sobrar para ele. Então ele não pode parar o movimento dele, porque o movimento que ele faz, em todos os sentidos aqui, ó, faz com que ele obtenha a energia para sustentar todo o seu campo de ação, onde ele ilumina. Esse cara aqui, ó, por exemplo, quando você tem uma, vou falar de coisa que a gente sabe, que a gente conhece, que não é tão estranho. Você tem uma bateria de carro de 25 amperes, está lá no carro lá. E no veículo você tem um dispositivo, um mecanismo que consome 1 ampere. Eu tenho uma bateria de 25 amperes, ou seja, eu tenho um reservatório com um bocado de ampere, mas o camarada, o dispositivo só usa 1. Tá? Não é a bateria que está enviando esse 1 para ele. Veja, o dispositivo que está solicitando 1 por conta da potência que ele sustenta. Então você pode ter 25 amperes numa bateria e precisar só de 1. Você vai solicitar aquele 1, vai. Vamos supor uma lâmpada de 60 watts, eu vou colocar de potência 60 watts. Ela tem um consumo de energia. A energia vem para ela ficar acesa. Tá? Existe um fornecimento de energia que entra aqui no núcleo. Quem vai esse carregamento de energia vai abastecer o quê? Vai abastecer o núcleo. O núcleo é que vai desenvolver o processo pelo qual ele vai distribuir a energia em todo o seu domínio e baseado na potência vai ser a necessidade desse núcleo. Saiba que todo núcleo atômico tem um núcleo maior sustentando ele. Nós somos a Terra, temos um campo magnético em volta da Terra, nos protegendo, temos o nosso planeta, esse sistema é nosso. Tá? E a gente é abastecido pelo Sol. O Sol manda os seus raios e todo dia cedo a vida se renova com os raios solares. No intervalo também de sombra e luz. Você tem a sombra para o descanso e a luz para começar o movimento novamente, para que nunca cesse a produção, a vida. Pois bem, então a gente já viu que quem solicita a quantidade de energia é o núcleo, porque ele vai sustentar todo o seu sistema. Então aqui, ó, vamos de novo aqui, eu vou dar uma apagadinha. Não quero estender muito o vídeo, então eu vou ser mais direto. Então eu tenho aqui um núcleo, eu tenho aqui em volta uma cadeia, outra cadeia. Eu coloquei aqui 4 cadeias em volta do núcleo, certo? Aqui eu tenho, para viver aqui dentro dessa cadeia aqui, ó, eu preciso ter um corpo, porque eu sou luz. Eu estou aqui. Então eu tenho um corpo, uma personalidade para envergar aqui, ó. Aqui outra, aqui outra, aqui outra. E eis que aqui está a matéria, o corpo material. Nós estamos aqui, ó. A frequência aqui é muito alta. Olha aqui o espaçozinho que a energia corre aqui. Aqui ela já é mais lenta. Aqui mais ainda e aqui é letárgica. Então o que que acontece? A energia vai sustentar esse corpo aqui, ó, que vive na superfície. A superfície acende e apaga. Acende e apaga. Esse corpo aqui também vai se acender e se apagar. Se acender e se apagar. Porém,
Isso dura 70, 80 anos, esta conversão, essa transformação. Ora estou lá, sem isso aqui, só trabalhando o mundo interno, a minha potência. Ora eu preciso me comunicar com o externo, aqui é o externo, aqui é o arco-íris, vamos supor que isso aqui é a Terra, tem tudo isso dentro dela, em frequência, em combinações de frequências e diferenças de planos de vida. E aqui fora eu tenho o externo, que é a matéria. Então, para existir a comunicação entre o interno e o externo, eu preciso ter um organismo material para conseguir me comunicar com o mundo externo à minha volta. Tá? Para eu conseguir da minha empresa o produto que eu comprei no fornecedor, eu preciso de uma transportadora, preciso de um corpo diferente para fazer esse câmbio. Então, para mim conseguir entender o que está aqui dentro, eu preciso experimentar tudo o que está aqui fora. Porque isto aqui está dentro de um outro maior. Sempre haverá isso aqui. Isso aqui faz pressão sobre isso. Este faz pressão sobre este. E aqui vai estar em um maior, sempre um maior, maior. Então sempre nós viveremos e existiremos sob pressão. A pressão é que modifica as coisas. Deixa eu colocar aqui. Então, deu para entender essa jogadinha aqui? Como funciona? Aqui é a frequência, é um espiral, aliás. Desculpe a minha. Ele está girando aqui, A gente materialmente só vai ver o giro. Você só vê o... Sabe quando você faz na garrafa assim, você vê um funilzinho? Então, a gente só vê isso. Consegue ver isso. Mas existe todo um esquema magnético, elétrico, para gerir isso aqui, Deus não é mágico. Deus não. Deus é cientista. Se ele criou isso, isso não é uma mágica, isso é mecânico. Isso funciona sozinho, por isso que ele é mecânico. Mecânico e autômato. Por conta dele ele funciona. O átomo possui ações e reações. É isso que ele aprende, ações e reações. Para cada ação ele sabe qual é a reação que deve tomar. E assim ele sobrevive nesse universo atômico que nós vivemos. Beleza? Aí, mais esse pedacinho aí, tá? Eu vou aprofundando cada vez mais para a gente entender como funciona o sistema atômico. Nós não temos aqui a pretensão de dizer como as coisas. Desenvolvemos uma teoria que para nós nos parece mais sensata, mais lógica, mais clara, mais correta, buscando sempre a perfeição. Então é assim que a gente busca as coisas e tenta entender. Não que a gente está ensinando, a gente está aprendendo junto, estudando junto aqui, ok? Obrigado, bom dia, fica bem, tá?